Ele vai profetizar coisas sobre a sua vida e vai acontecer nos próximos dias, próximas semanas, próximos anos. Fala para o seu irmão, se prepara aí, irmão. Fala, tem profeta de Deus aqui. Márcio, obrigado, viu, querido? Glórias ao Senhor Jesus. Segura o cronômetro, não solta não. Espera aí, só vale quando você prega. Paz do Senhor, irmãos. Deixa eu colocar aqui, porque senão... Irmãos, como é que não participa de uma conferência dessa, irmãos? Tem férias que te seguram não, irmãos. Mas eu vou confessar algo para você. Eu não recebo muitos convites no Brasil para participar. Na verdade, eu acho que a minha timidez um pouco me atrapalha. Então eu foquei muito mesmo, ministro só mais nos Estados Unidos. Mas quando eu estava vindo para cá, eu resolvi ligar, porque eu estava vindo e a gente tem que pedir bênção ao profeta da cidade, né? Não, deixa eu ligar lá para esse irmão precioso. Glória a Deus. Irmãos, meu nome é Márcio, minha esposa, ela está aconselhando uma irmã querida ali. Daqui um pouco ela desce e descobriu que a gente estava aqui, então ela já quis encontrar. Mas minha esposa chama Gisele, eu tenho 3 filhos, o mais velho é o Arthur. Como é que é? Quem nasce, quem é gerado num lugar, como é que é o nome? É uma combinação. Na verdade, eu acho que meu filho foi gerado em João Pessoa, mas nasceu nos Estados Unidos. Sabia? Foi, né? Impressionante. Como é que é agora, hein? Norte Paraíba? Não, mas tem que ser Paraíba. Se os irmãos acharem um nome, me falem. Tem o Arthur, que é o mais velho, ele tem 10 anos. Eu tenho a Sofia, 8 anos, e eu tenho o Joshua, de 6 anos. São 3 filhos, são americanos e estão tentando falar o português. Eles falam português, mas é uma mistura na hora que vai falar. Uma frase sai, onde é o casa, pai? Eu falei, não, é a casa, meu filho, é assim que fala. Então, ele tem algumas dificuldades, mas a gente só fala em português em casa, viu? Porque eu acho que é uma grande oportunidade ter 2 idiomas, falando pelo menos 2 idiomas. Amém? Bom, então foi feita a introdução. Vamos orar pela palavra? Feche seus olhos. Aliás, espera aí só um minutinho. Não solta o cronômetro não. Mas eu tenho um problema. Me coloca para pregar depois do pastor Roberto. Aí eu já estou enrolado. Como é que continua com o nível de palavra alto desse jeito profundo? Eu falei, Deus, ajuda teu servo, Senhor. Guarda teu servo. Aí eu tenho que também acalmar os irmãos, porque os irmãos estão doidos para ir almoçar. E aí aquela expectativa, até que hora que vai a palavra. Aí depois o pastor Edson sobe aqui e fala que o pastor Geraldo vai pregar às 16 horas. Aí depois tem qual que é o pastor que vai pregar à noite? Vinícius Mota, novinho, adrenalina toda. Eu falei, meu Deus, ajuda, Senhor, onde eu estou aqui, Pai? Então, irmãos, os irmãos recebem essa palavra do Senhor Jesus. E eu tenho uma carência disso que vocês fizeram agora. Amém, glória a Deus. Aleluia! Tá dando alguma coisa no som, eu acho que é microfonia. Eu aprendi, quando alguma coisa dá errado, eu falo que é microfonia. A célula não multiplica, tem microfonia na célula. O irmão quer desistir, tem microfonia na vida desse irmão. Mas não é chique você falar? Tem microfonia em algum lugar aqui. Eu vi o pastor Luiz fazendo isso, eu achava bonito demais. Ele pegava aqui assim, esses retornos, ele virava para ele e falou, um dia eu vou fazer isso. Oh Jesus, olha onde é que eu estou hoje. Glória a Deus. Então feche seus olhos então, acalme seu coração. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor, é o Senhor quem fala. Senhor Deus, nós queremos somente ser o canal do Senhor com a palavra viva, transformadora. Senhor Deus, que possamos expressar a Cristo, Senhor Deus, manifestar a Cristo, a graça revelada em nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, que o Senhor tenha liberdade para fluir aqui, edifica-nos, ó Senhor Deus, nos orienta com uma palavra que seja do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quantos creem que coisas maiores nós viveremos? Amém. Glória a Deus. Mas será que todos nós vamos viver isso? Eu quero começar falando sobre oportunidade ou oportunista. E ano passado foi um ano muito tenso na minha vida, principalmente mês de novembro, dezembro, janeiro, esse ano.
e eu comecei a preparar uma série de palavras para ministrar no meu coração, para encher meu coração de fé. Eu percebi que eu estava um pouco abatido nas minhas emoções, a minha alma, mas eu comecei a preparar algumas palavras, e um dia eu fui sentar para preparar uma palavra, e um dia só Deus me deu 3 palavras para pregar 3 domingos sequenciais na nossa igreja, e eu quero ministrar uma dessas palavras para vocês. Quero falar sobre isso, sobre tempo de oportunidade, ou às vezes nós nos tornarmos oportunistas, ou nós nos rendemos à intimidação. Você vai ver que muita coisa está atrelada nisso, né? Às vezes nós nos sentimos intimidados por circunstâncias, e às vezes nós não percebemos a oportunidade que Deus está nos trazendo, sabe? Às vezes nós queremos desistir, mas Deus está trazendo uma oportunidade para você responder. Quantos querem responder a oportunidade que Deus tem? Glória a Deus. Então eu vou começar com um versículo, e depois a gente vai para o texto principal. Está lá em Números capítulo 13, dos versículos 1 ao 2. A palavra de Deus diz: então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Mas o engraçado é que essa terra, Deus já tinha dito que ela mana leite e mel. Essa terra é preciosa, é um propósito de Deus. Mas por que Deus manda checar aquela terra? Não é porque Deus estava com dúvida para onde aquele povo estava indo, mas Deus queria mostrar uma nova perspectiva, uma maneira de olhar aquela terra, de enxergar o poder de Deus, a vida de Deus naquele lugar. Então a questão não era em relação a Deus, a questão era em relação aos homens. E a Bíblia continua dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás a um homem. E o Senhor diz: sendo cada qual um príncipe entre eles. O Senhor aqui, Ele enviou pessoas que tinham perspectivas diferentes, porque príncipe fala da realeza, fala de uma postura, fala de um olhar, fala de uma maneira diferente de viver, de se comportar. Quantos são príncipes e princesas do Senhor Jesus? Então Deus vai levar você a espiar terras que muitas vezes você vai ficar um pouco inseguro naquela terra. Deus vai te levar a espiar para gerar fé, não é gerar desânimo, é gerar ousadia, não é retrocesso, não é ficar intimidado, mas é chegar e falar: nós vamos possuir essa terra, porque tem uma promessa de Deus para nós, sabe? Então Deus te constituiu príncipe, sacerdote, realeza, povo santo, escolhido do Senhor. Então, irmãos, a sua perspectiva tem que ser diferente, é com fé, com ousadia, com determinação. Então circunstâncias não podem determinar a sua vida, o que determina é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que mana leite, mana mel. Isso fala sobre te dar gosto, sabor, né? Aquilo que é mel, ela te dá sabor, e aquilo que é leite é aquilo que vai te nutrir, que vai te dar força, vigor na sua vida. Então o Senhor está querendo mostrar para nós aqui, que mesmo no meio de príncipes, só experimentam coisas maiores aqueles que têm uma perspectiva em Cristo do que Ele vai fazer. Por que eu posso falar isso? Porque 10 deles não experimentaram em fé de coisas maiores, mas eles olharam com um olhar de quê? De retrocesso. Não é possível, essa obra não cresce, não é possível que essa obra aqui avance. Irmãos, eu quero liberar sobre a sua vida. Isso aqui é só o princípio, pastor Edson. E hoje eu acho que você está compartilhando um prédio, né? Eu quero pregar no seu prédio, meu irmão. Quantos se apropriam disso? Então essa é uma perspectiva de fé. Então coisas maiores é quando eu declaro também em fé. Coisas maiores é quando eu vejo aquilo que muitas vezes as pessoas não veem. Mas o Senhor chamou príncipes, e mesmo no meio dos príncipes, às vezes, não há um olhar de fé, de conquista. Não há um olhar, nós às vezes falamos muito de coisas maiores, mas experimentamos de pouco. Porque a nossa perspectiva, o nosso olhar ainda é muito tímido, é muito tacanho, muito limitado. Mas irmãos, eu creio que eu estou aqui no meio de vencedores, que tem uma perspectiva de fé e de conquista. Você crê? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 1, dos versículos 6 ao 7. Eu não sei se está acompanhando comigo, mas os irmãos têm Bíblia aqui, né? Glória a Deus. Então vamos lá. A Bíblia diz o seguinte: desperta o dom que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas Ele nos deu espírito de poder, de moderação e de amor. Né? O original dessa palavra aqui, que fala sobre temor,
fala de pessoas que às vezes se sentem intimidadas, e o Senhor está dizendo, Deus não te deu espírito de intimidação, mas Ele te deu espírito de ousadia, Ele te deu espírito de conquista, e é com essa perspectiva então aqui que eu quero ministrar essa palavra para vocês. Irmãos, eu confesso para vocês, essa palavra durante quase 2 meses, eu só pregava essa palavra para mim, por conta de circunstâncias, que às vezes eu, um pouco abatido, queria enxergar de uma forma diferente. E aí eu quero falar um pouco sobre Davi, e é esse contexto que eu vou falar. Quem é Davi? Davi, os irmãos sabem que é o homem segundo o coração de Deus, é o homem que estava atrás das malhadas, quando o profeta chega em casa, ele não estava para poder ungí-lo, porque nem o seu pai enxerga nele um potencial, nem seu pai enxerga nele alguém que poderia ser alguém. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós temos pessoas ao nosso redor que não enxergam como o Senhor enxerga, não vê como o Senhor vê, não fala como o Senhor fala, não age como o Senhor age. E então Davi começa, então ele entra no cenário aqui bíblico aqui, sendo já desprezado, esquecido pelo seu pai, e é o primeiro nível de intimidação que ele teve que vencer, foi com alguém dentro da casa. O seu próprio pai não reconhece quem é Davi. E muitas vezes nós somos assim, irmãos, muitas vezes nós estamos perto de pessoas que não reconhecem a unção de Deus, não reconhecem a graça de Deus, a manifestação de Deus, e são pessoas próximas. Quem que é esse? Era o pai de Davi. Davi então tem que lidar com a intimidação dentro de casa. Ele não era importante, ele não era reconhecido, não era necessário que ele estivesse em casa. E aí então, irmãos, ele está lá num lugar distante, num lugar onde ninguém o reconhece, e esse é o primeiro lugar que ele teve que vencer com essa intimidação, o desprezo, a falta de reconhecimento, alguém que não te reconhece, alguém que não te coloca na devida posição, alguém que não reconhece a unção de Deus que há sobre você, sabe, alguém que não vê o que Deus vê, e nós às vezes nós somos cercados de pessoas assim, às vezes nós ficamos num conflito porque a nossa alma fica mexida, esqueceram de mim, não falaram sobre mim, não me reconheceram, e você vai ter que lidar com essa intimidação, porque vai vencer e vai conquistar coisas maiores, irmãos, se você crê também quem você é em Cristo Jesus, sabe, irmãos, e está lá então, lá de trás das malhadas, os irmãos sabendo dessa história, e ele tem que lidar com essa primeira intimidação, que é com o pai. Ele não era importante na família, ele não representava algo na família, ninguém o reconhecia. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, se alguém importante vai na minha casa, eu quero que todos os meus filhos estejam. Eu não abro mão de nenhum deles porque são importantes para mim. E então eu quero mostrar aos meus filhos, irmãos, e tem uma coisa que pai gosta de mostrar é filho, irmãos. Vou te falar uma coisa, sempre o seu filho é mais inteligente do que os outros. É verdade ou não é? Sempre o seu filho tem uma capacidade melhor do que os dos outros. A hora que você conta alguma coisa do seu filho, o outro espera a oportunidade para... Ia falar uma brincadeira aqui, eu não sei se às vezes... Alguém já jogou truco? Aí a pessoa já arranca depois você falou, você colocou um 7 ouro, eu vou colocar agora um espadilha. Deixa eu te contar do meu filho o que ele fez. Sabe, a pessoa sempre tem alguma coisa melhor, porque esse é um coração de um pai que ama. Mas quem que você vê aqui já no coração desse pai, desse jovem? Você não é importante, não é necessário que você esteja em casa. Então uma intimidação de alguém próximo, irmãos. E o que nós esperamos de pessoas próximas da gente? Que nos reconheça, que nos admire, que nos coloque numa posição, que nos dê visibilidade, que nos dê credibilidade, irmãos. Mas eu vou te falar, quem levanta é Deus. Mas o seu olhar também vai determinar muito aonde você vai chegar, irmãos. Porque eu creio que Deus tem coisas maiores para todos, irmãos, mas nem todos desfrutam disso. Então eu quero alimentar a fé e falar que você vai desfrutar de coisas maiores em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, irmãos, mesmo que você esteja lá de trás, intimidado, onde ninguém te vê, onde ninguém te reconhece, onde ninguém fala nada, no tempo certo, no tempo oportuno, meu irmão, você vai ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, deixa eu te contar, eu na verdade, eu não fui o pastor para poder estar à frente da obra. Na verdade, era o pastor Giles. O pastor Giles já esteve aqui? Nunca teve? Traga o pastor Giles, é um homem de fé. Era o pastor Giles que seria o pastor, e faz sentido, ele é um pastor inglês, e quem sou eu? Pode vir alguma coisa boa de Goiás, né, como diz o outro.
eu fui de Goiás para lá, e então o pastor Jaios era para ser o pastor, e aí então 3 meses ou 4 meses nós aplicamos o visto. Eu seria o pastor de jovens. O pastor Marcelo na época, ele não tinha essa convicção de estar à frente de igreja, então era o pastor Jaios e eu que seríamos os pastores. Aconteceu que, irmãos, aconteceu uma coisa mais estranha, até hoje eu falo, tem que ser o Senhor. O visto de um inglês, de um britânico, da realeza, foi negado. Falei, como é que negaram o visto desse homem? E eu, do interior, do Goiás, não falava nem hi nem bye, chego lá para pedir o visto, ganho o visto. Falei, Senhor me trouxe aqui, essa terra tem gigante, mas manda leite e mel, Senhor. De vez em quando tem uma ferroada de abelha e um coicinho de uma vaca, mas eu estou firme nos seus propósitos. Cheguei então no pastor Marcelo, na época, pastor, e agora, quem que vai ser o pastor da igreja? Ele olhou, é lógico que é você, ué. Eu falei, ô Cristo. E 10 anos se passaram, irmãos, e ver o que Deus tem feito naquele lugar é tremendo, irmãos. Mas sabe por quê? Não vem de nós, irmãos. Vem de Cristo que opera em nós pela graça e infinita misericórdia. Nós só somos um canal que temos um olhar com fé para experimentar coisas maiores. Glória a Deus. Então, feita a introdução aqui sobre Davi, eu vou te falar aqui sobre essa questão de oportunidade ou ser oportunista. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, é o capítulo então que a gente vai usar, capítulo 17, dos versículos 8 ao 11. A Bíblia diz então o seguinte: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, e se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: e desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Irmãos, olha só uma oportunidade sendo gerada. E a Bíblia continua dizendo: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles ficaram intimidados. Era tempo de oportunidade, era tempo do nome do Senhor ser glorificado, era tempo de Saul mostrar realmente que tipo de rei ele era oportunidade para outras pessoas surgirem aqui. Mas perceba que a intimidação de Golias sobre a vida de Saul, irmãos, não somente abateu a vida de Saul, mas conseguiu abater todas as vidas ao seu redor. Irmãos, uma escolha errada de um líder vai abater muitas vezes os seus soldados. Saul retrocede e todo um exército retrocede com ele. Por quê? Porque a escolha de intimidação de um líder, a escolha de um recuo de um líder afetou seus soldados. Irmãos, você pode achar que não, mas hoje as suas escolhas, irmãos, vão afetar de uma esfera grande ou menor muitas pessoas. A escolha sua de enxergar como um príncipe valente, que essa terra é boa, irmãos, vai fazer você levar também soldados que acreditem com você. Mas também um olhar errado também, de não é possível, nós não vamos alcançar. Irmãos, vai influenciar muitas gerações. Muitas gerações, as escolhas que vocês fazem, a escolha que eu faço, irmãos, vai afetar a geração dos meus filhos, dos meus discípulos. Que é possível ou não é possível, irmãos. Eu posso olhar naquela imensidão daquele país, irmãos, e falar: não é possível brasileiros alcançar ninguém aqui. Não é possível brasileiros alcançar. Deixa eu contar aqui uma historinha para vocês. Quando eu cheguei lá, fui participar de uma reunião de pastores. E aí tinha um pregador lá, ministrando a palavra, e em um determinado momento ele falou o seguinte: olha, igrejas nos Estados Unidos, só na minha região tinha 180 igrejas brasileiras. Ele falou: olha, são 180 igrejas, a média das igrejas aqui são 20 pessoas. A média. Tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Aí ele falou: mas olha, se o pastor é um pouco mais sério, ele vai ter mais ou menos umas 30 pessoas.
Agora, se o pastor tem caráter, é bem posicionado, ele pode chegar a 40, 50 pessoas na igreja. Irmãos, eu não sabia se eu começava a chorar com aquela pregação, você ia embora. Você quer gerar vida, irmãos. Palavra que não gera vida ou fé no seu coração, irmãos, não procede de Deus. Palavra de Deus já vai gerar vida. Irmãos, aí, e nem dúvida, viu, irmãos? Palavra de Deus nunca gera dúvida, ela gera afirmação. Você é filho bendito de Deus. Glória a Deus. Aí, irmãos, aí alguém levanta a mão e fala assim: e uma igreja de 100 membros? Aí alguém gritou lá, é avivamento. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, irmãos, eu creio, irmãos, assim, eu não consigo pensar pequenas coisas, eu só penso coisas, porque eu acredito que isso honra a Deus. Honrar a Deus é pensar de forma, é honrar com grandeza, pensar grande, é honrar a Deus com um Deus grande, sabe, isso agrada o coração de Deus. Irmãos, fui abatido naquele dia. Irmãos, eu falei, eu vou pisar na cabeça de Satanás, irmãos. Aí, passaram-se um tempo, nós batizamos 100 jovens em um único dia, irmãos. Irmãos, mas da onde vem isso? Essa é a perspectiva diferente de quem vai experimentar coisas maiores. É não se deixar ser intimidado por circunstâncias, pelo ambiente que você está. Às vezes você está vivendo um ambiente onde desprezaram você, esqueceram de você, aonde talvez aquele rei ou aquela figura que você esperava que tivesse uma outra fé, está retrocedendo. Irmãos, esse é tempo de oportunidade na sua vida. Irmãos, é tão sério. Deixa eu te contar uma história. Minha esposa ama quando eu conto essa história. Eu conto geralmente ela no curso de casais, mas vou contar para os irmãos aqui. Minha mãe tem uma casa que ela aluga, barracão que chama, né? Eu não sei qual o nome que é dado. Você tem uma casa no fundo de sua casa que você aluga. E aí então, de repente, a minha mãe na época tinha 73 anos de idade. De repente ela viu sai gritando, o inquilino, puxando os 2 filhos, a esposa gritando, Dona Tereza, socorro, socorro, Dona Tereza, socorro. Irmãos, a minha mãe, 73 anos de idade. Minha mãe pensou, é bandido, é ladrão na casa. Minha mãe sai, fulano, o que foi? Dona Tereza, socorro, socorro. Tem um rato lá em casa. Mas o que eu quero falar não é do rato. O que eu quero falar é o efeito que isso causa nos filhos. Aquilo que você fala que é possível conquistar, seus filhos vão falar, é possível conquistar. Mas aquilo que você fala que não é possível, seus filhos também vão crescer naquele discurso. Não é possível matar nenhum rato. Muitos homens têm medo de barata e de rato, porque viu muitas vezes os pais gritando na hora da oportunidade, de mostrar um outro posicionamento. Não vou pedir para levantar a mão para não desencorajar os irmãos, mas hoje está quebrado em nome do Senhor Jesus, todo medo, toda intimidação, glória a Deus. Mas então, quem era Saul? Era tempo de oportunidade. A Bíblia fala que nesse tempo os reis iam para a batalha. Deixa eu te contar uma historinha aqui sobre esses homens, esses guerreiros. Irmãos, a Bíblia fala, e você percebe, todos os homens quando se casavam, sempre nesse contexto, eles ficavam 1 ano em casa. Recém-casados ficavam 1 ano sem trabalhar, porque geralmente o trabalho tinha a ver com guerra. E aí então eles ficavam em casa cuidando da sua casa, cuidando de plantações, mas o principal motivo deles não irem para a guerra é para que eles tivessem filhos. Por quê? Porque em época de guerra ou matava ou morria, não tinha meio termo, ou você vai para uma batalha para matar, ou você vai para uma batalha para morrer. Então, sempre aqui você vai ver, nessa época, todos que se casavam ficavam em casa, para quê? Para que o seu clã, a sua geração não parasse. E então eles tinham filhos para que a sua descendência permanecesse. Então os homens iam para a batalha mesmo, o rei ia para a batalha mesmo. Tanto é que lá na frente você vai ver que um dos problemas de Davi, que em tempos em que reis iam para as batalhas, ele ficou em casa, e por ele ter ficado em casa, houve aquele pecado, ele olhou que não deveria. Mas então, havia aqui um contexto que Saul estava ali, ou para matar ou para morrer, mas ele foge, se acovarda.
a intimidação e aqueles que não reconhecem o tempo de oportunidade, nunca experimentam de coisas maiores. E aí então ele retrocedeu, o exército retrocede. E aí agora surge quem na história de novo? Davi. Davi vai levar queijo para o capitão, para ele saber como que estavam os irmãos. Davi entra no cenário aqui, e aí então a Bíblia diz que chegando ele lá, ele ouviu uma conversa que estava ao redor. Davi muito jovem, obediente ao pai, querendo saber como que estavam os irmãos. Então ele chega e ele percebe uma oportunidade. Coisas maiores nós iremos experimentar quando você perceber o tempo de oportunidade que Deus está trazendo na sua vida. Olha só o que acontece aqui, lá nos versículos 26 e 29 do mesmo capítulo. A Bíblia diz: Davi perguntou aos soldados que estavam ali: o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Olha só, irmãos, ele está passando, levou o queijo lá e ele ouviu uma história. Espera aí, você ficou sabendo o que vai acontecer para aquele que matar lá o filisteu? Você ouviu falar o que aconteceu aqui? Olha só, o que aconteceu nessa história? E a Bíblia continua dizendo: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando aos soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Seis que é presunçoso e como o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Olha o que aconteceu aqui. O irmão agora se levanta para intimidar quem? Davi. Davi ficou intimidado pelo pai, respondeu no meio da intimidação, venceu a intimidação. Agora o irmão se levanta para acusar Davi. Vou te falar uma coisa e tem a revelação do que eu vou dizer. O que Eliabe está dizendo aqui? Bem conheço que o seu coração é mau e presunçoso. Na verdade, Eliabe não conhecia o coração de Davi. Sabe por quê? Lá em Atos capítulo 13, o Senhor disse assim: conhecia Davi, o homem segundo o meu. Eliabe conhecia o coração de Davi, irmãos? Não. Ele veio com a intimidação contra Davi? Veio. Mas o Senhor conhece o coração. Eu vou te falar uma outra coisa. Na verdade, se você ver lá no capítulo 16, Eliabe, que achava que seria, o Senhor disse para o profeta: não é esse. Sabe por quê? Porque eu conheço o coração. Eu não sou como os homens que olham de fora. Eu sou aquele que esquadrinho, conheço o coração. Ou seja, quem tinha um coração maldoso e presunçoso, na verdade, era Eliabe, não era Davi. Muitas vezes, irmãos, vou te falar uma coisa, só um parênteses aqui que é importante. Às vezes as pessoas que se levantam para nos intimidar, na verdade, elas só estão revelando o próprio coração delas. Caim matou Abel, e depois ele ficou com medo de ser o quê? Assassinado. Quem mata tem medo de ser assassinado. Quem critica os outros, na verdade, o tempo inteiro, ele só está revelando o coração dele. Quem persegue, na verdade, só está revelando o coração. Eliabe, que acusa o coração de Davi, ele só revelou o próprio coração. Por isso que eu não critico, irmãos. Guardo meu coração sempre. E se alguma coisa, alguma pontada... Posso confessar algumas coisas para os irmãos? Irmãos gostam de ouvir pecado de pastor, né? Eu lá na nossa igreja, irmãos, posso confessar algo? O povo até arrepia, aleluia, fala, eu vou descobrir mais uma coisa. Mas irmãos, eu tenho uma coisa que eu faço na internet. Eu não navego no Facebook nem no Instagram. Não navego. Eu posto todos os dias alguma coisa, algum vídeo meu, uma palavra, alguma coisa brincando. Mas eu não navego no Instagram de ninguém, no Facebook de ninguém. Sabe por quê? Porque me faz mal. Por quê, pastor? Pelo que você vê, eu vou te contar, irmãos. Certa vez eu estava olhando o Facebook e eu vi um pastor lá nos Estados Unidos contando uma experiência que ele teve. Só que veio uma pontada de coisa ruim no meu coração. Eu não me alegrei com a conquista dele. Eu não me alegrei com o que ele estava realizando. E eu falei para Deus, Senhor, se eu não sou capaz de me alegrar com a conquista desse irmão, eu também não sou capaz de navegar nisso. Então, para me guardar e guardar meu coração, eu não navego em nada. Não sei da sua vida, não sei o que você faz, irmãos.
Por quê? Porque o coração seu sempre vai revelar. O que foi que aconteceu? O que gerou no meu coração? Ciúmes. E eu vi que o problema, eu queria achar justificativa no que ele estava fazendo. Eu queria achar não, mas não é bem desse jeito, não é assim. Se fosse eu, faria diferente. Irmão, não é você. Não é você. Deus não te levantou para estar lá. Deus levantou foi Ele. Mas o meu coração ficou corrompido. E eu fiquei, Senhor, eu não quero isso no meu coração. E se eu não sei lidar com as minhas emoções, então melhor eu não lidar com isso. Prefiro ficar distante, até que meu coração seja curado, até que meu coração seja restaurado. E aí então eu expresse a Cristo de uma forma diferente. Eliabe, quando critica, não conhecia o coração de Davi. E como que Davi poderia ter ficado? Intimidado. Quem que é Eliabe? É o mais velho. Irmãos, quantos tem irmãos mais velhos aqui? Irmãos, o irmão mais velho não é sempre o seu referencial? Irmãos, os irmãos... Não, tem gente que falou ali que não. Mas olha, na maioria das vezes são, tá? Olha, irmãos, os irmãos que chegaram primeiro, eu tenho admiração, amo, respeito. O pastor Roberto chegou primeiro do que eu. Lembro dele magrinho. Já teve essa fase, irmãos. É verdade, eu lembro. A minha esposa e eu, quantas vezes nós ouvimos pregação do pastor Roberto no culto de jovens, apaixonado, cheio de vida, sabe, unção de Deus, chegou antes. Então você se espelha nos irmãos mais velhos. Você é encorajado pelas atitudes dos irmãos mais velhos. Não parece, mas ele é mais novo do que eu, irmãos. E eu olhava para ele e falei, gente, mas esse cara é novo demais, como é que é isso? Sabe, você vê e aquilo te inspira. Não é uma questão de idade, é uma questão de quem Deus levantou, irmãos. E Deus levantou pessoas na sua vida, mas você também foi levantado na vida dos outros, mas não é para crítica, não é para depreciar, é para instruir na palavra de Deus, é para exortar em amor, é para falar de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Mas não é para matar o cidadão, não é para depreciar, é para gerar fé no coração, é para levantar o abatido. Sabe, Eliabe vem falar de Davi, mas Davi enxergou oportunidade. Opa, o que vai acontecer mesmo para o cara que matar lá o filisteu incircunciso? É o seguinte, ele vai casar com a filha do rei. Vai casar com a filha do rei. Irmãos, filha do rei, rapaz, ela tem um acabamento melhor. Vou contar, quantas filhas do rei tem aqui? Eu vou provar na Bíblia. Hein? Quantas filhas do rei tem aqui? Glória a Deus. Quantos filhos do rei? Não, irmãos, pode ficar em paz, eu vou elogiar você também. O que mais vai acontecer? Olha, vai ter isenção de impostos. Opa! Oportunidade nesse negócio. Imposto, todo mundo reclama de imposto. O que está sendo gerado ali? Uns ficaram intimidados, perderam a oportunidade. Outros enxergaram a oportunidade, não se rendeu à intimidação, falou, olha, tem algo de Deus aqui nessa história. Então você percebe Davi, percebendo a oportunidade. Olha, tem algo que vai acontecer aqui. Eu preciso enxergar diferente, eu preciso falar diferente, eu vou experimentar de coisas maiores, mas eu tenho que ter uma postura, eu vou enxergar o que ninguém enxerga. E aí, irmãos, então os irmãos sabem o que acontece? E estou aqui lembrando, se eu não me engano, no capítulo 17, se eu não me engano, os versículos 34 em diante, Davi, então, para poder confirmar que ele poderia ir lá contra o gigante. E é o seguinte, irmãos, vou te falar. O texto é rico demais. Primeiro deles, o irmão fala que ele deixou lá aquelas poucas ovelhas de qualquer jeito. Aí de repente ele vai prestar um relatório, por que ele pode encarar o filisteu. Ele fala, teve um dia que chegou lá um urso ou um leão. Ele fala desse jeito, ou um urso ou um leão. Ele nem sabia o que ele enfrentou. Aí nos versículos depois ele confirma o seguinte, era um urso e o leão. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu sei o que é urso e o que é leão. Eu não tenho dúvida na hora que o bicho vem, não. E o seguinte, o que o bicho foi fazer? Foi pegar uma ovelha. Irmãos, eu vou confessar também para os irmãos.
tenho lá 100 ovelhinhas. Vem um urso e um leão, irmãos. Ó, para pegar duas, um para cada um. Vamos fazer o cálculo custo-benefício da coisa? Só eu aqui? Tem mais alguém? Meu amigo, você vai encarar um urso ou um leão por causa da ovelhinha? Eu falo, meu amigo, para levar, leva mais um aqui. Pega mais gordinha essa aqui, vem cá, vai lá, vai. Mas quem é Davi? Davi é aquele que se preocupa com uma ovelha. Por isso também experimenta de coisas maiores. Aquele que se preocupa com aquela ovelha que não tem ido, que não tem participado do culto, que não tem ido na célula. É assim que vai sendo levantado Davi. Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Irmãos, não, eu vou dar um testemunho, não é por mim. Mas tem coisas que eu faço porque eu tenho revelação da palavra. Porque se fosse por mim, muitas vezes a gente procura acomodação. Eu me lembro lá em Goiânia. Quantos são? Aqui tem telefone pré-pago ainda? Não existe mais, né? Existe? Existe. Na minha época era telefone pré-pago e era um absurdo o telefone. E aí a nossa rede era muito grande. Aí eu fui olhar célula por célula. Olhei célula por célula e eu escrevi todos os nomes das pessoas que eu não tinha visto. Deu mais de 100 pessoas. Falei, eu não estou vendo essas pessoas. Irmãos, era caro demais telefone, irmãos. E obreiro, meu Deus do céu, só o Senhor na causa para sustentar um obreiro. Tem obreiro aqui? Você sabe o que eu estou dizendo, né, irmão? Você sabe, né, mano? Oh, Deus, a glória. E aí eu vou ligar para todos. Irmãos, liguei de um por um. Falei com todos. Falei, irmão, não estou te vendo. O que está? Não, pastor, é que você não viu, é porque eu mudei de célula, mas eu estou conectado. Outro pastor, não, realmente eu estou distante, eu preciso voltar. Irmãos, mas o que eu percebi? Falei, olha, é assim. Deus vai levantar, Ele dá oportunidade para todos. Mas nem todos respondem nas oportunidades que têm. Deus é o Deus da graça, é o Deus gracioso, é o Espírito Santo habitando em mim. É o Senhor habitando, a minha boca falando, o Espírito conduzindo. Mas é assim, irmãos. É aquele que vai lá e vai levantar lá, por conta de uma ovelha, vai vir um urso e um leão, mas ninguém põe a mão na minha ovelha. Aqueles que Deus me deu, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Mas geralmente a gente usa esse versículo quando o irmão está saindo da nossa igreja. O que for para ficar, vai ficar. Mas, mano, às vezes até quer ficar, mas o Senhor está falando, mas cuida melhor, apacenta melhor, vive melhor, inspira, ama, ensina a palavra da verdade, Cristo em nós, a graça do Senhor que opera em nós. Posso ouvir um glória a Deus? Vou contar outra coisa. A gente está ao vivo, né? Glória a Jesus. Quantos são aqui? Digam amém. É da internet que eu quero falar. Eu tenho no meu celular aqui a lista de todos os visitantes que vão na nossa igreja. Toda segunda e terça-feira, todos os visitantes que foram na nossa igreja recebem uma mensagem minha. Pastor, mas é porque você é bom, né? Não, irmãos. É porque eu sou tão ruim que eu preciso de ter revelação nas coisas que eu faço. Senhor, Davi cuidou de um, me capacita a cuidar deles. Porque, irmãos, na minha força eu não teria disposição não, irmãos. Estou confessando. Não teria. Sabe quantos visitantes tem aqui na minha lista? 280. Toda segunda e terça-feira. Senhor, é só uma ovelhinha. É um urso e um leão, Pai. Mas aí que está a diferença, irmãos. Se você vai cuidar dos seus pequeninos. Posso ouvir um glória a Deus? Eu creio que você cuida. E aí então, intimidado por quem? Foi intimidado pelo pai.
foi intimidado pelo irmão. E agora surge quem na história aqui, irmãos? Vem agora Golias. E eu vou te mostrar o tanto que a intimidação aqui, irmãos, é séria. Que Golias tinha dito o seguinte para Saul e para o exército: você vai escolher um dentre os seus. Se eu morrer, todo o meu povo vai servir ao seu. Se o que você levantar morrer, vocês vão servir a nós. Aí, irmãos, olha o desespero da intimidação. Traz um menino que foi levar queijo. Peraí, mas quem no bom senso vai escolher um menino que não tem prática de guerra? Quem que de bom senso que vai levantar alguém que não fez o seminário? Quem de bom senso vai colocar para liderar uma célula que fala nós foi, nós vai, nós vem, nós fica? Vou te falar, irmãos, o desespero de Saul foi tão grande. Manda qualquer um mesmo, porque vai morrer. Então morre pelo menos alguém que não é importante. Saul estava falando isso. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Se chega alguém e fala, olha, se você tem que levantar alguém do seu exército para combater o meu, e se ele vencer, então a gente vai ser subjugado por você. Irmãos, eu vou escolher o melhor. Eu vou escolher o melhor combatente, o mais capacitado, o melhor com mira, o cara que acabou a bala, ele vai no dente. Acabou o dente, ele vai na mão, acabou a mão, o cara faz tudo. Eu vou escolher o melhor, mas vem cá, o desespero é tão grande, já estamos tudo lascado, manda qualquer um. Foi isso a história. Só que é até bom colocar isso na pregação. Intimidado agora pelo rei Saul. É verdade ou não é? Vamos pôr aqui uma armadura para ver se ele dura até mais um pouco. Ver se ele aguenta pelo menos mais do que 2 segundos. Os irmãos gostam de UFC aqui? Ixi, eu acho que eu pequei aqui, irmãos. Vocês não gostam de luta, não? Irmãos, tem alguns lutadores na nossa igreja, irmãos. Eu tenho dado aulas para eles. Na palavra de Deus. Vencendo a intimidação. Eles chegam, pastor, eu vi fulano perdeu a luta porque ele se sentiu intimidado. Eu falei, entendeu a palavra? Aí então agora, vamos pôr aqui para ver se ele aguenta mais do que um round esse negócio. Ver se ele, irmãos, espera aí. A intimidação era tão grande que eles já tinham aceitado. Não é possível a gente conquistar, não é possível a vitória, não é possível mudar essa circunstância, não é possível mudar essa história. Deixa eu te contar alguns testemunhos. A gente que mora nos Estados Unidos, geralmente o pessoal tem uma ideia assim, lá dinheiro você acha na rua. Não acha. Deixa eu te contar, não acha. Número 1, não acha. Lógico, se você compara o dólar com o real, realmente a gente está falando de 4 vezes uma moeda mais forte. Mas irmãos, eu passei uma época lá sem dinheiro para nada, irmãos. Nada, 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 nada. E quando achou que acabou, quantas vezes a minha esposa foi passar o cartão e a atendente olhava para ela, o cartão dava decline, como é que é decline? Dava negado. Negado por quê? Porque não tinha dinheiro. Não tinha. Quantas vezes a minha esposa deixou compra lá? Mas eu não olho isso de forma abatida. Eu vi gerando, foi fé no meu coração. O Senhor me trouxe para cá, vai ter provisão aqui. Irmãos, quantas vezes ela me ligava, amor, tem outro cartão? Não tem, amor, outro cartão. Aí ela, oh Deus, e aí você tem que lidar com a situação. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes sem salário nós ficamos? Quantas vezes? E eu tenho uma coisa engraçada, sempre na época de maior crise, são épocas de maiores ofertas que eu dou. É um negócio que eu não consigo compreender. As maiores crises, as maiores ofertas. Teve uma época,
A gente estava com o carro, batemos o carro, para não falar que foi minha esposa que bateu. Os irmãos conhecem Billy Graham? Evangelista? Morreu agora, né? Pouco tempo. Só, né? Agora eu tenho que consertar com minha esposa. Ele falou, perguntaram para ele numa entrevista, qual é a pessoa mais santa, mais em Deus que ele conheceu? Ele falou, minha esposa. Ah, meu amigo, é porque ele não conheceu minha esposa Gisele. Vou contar um testemunho que eu, geralmente, alguns testemunhos, eu acho que algumas coisas você não tem que contar, outras eu acho que alimenta a fé. Nós tínhamos uma casa e a gente queria comprar um prédio. E essa casa era à vista e eu falei para Deus, falei, Senhor, eu cheguei na minha esposa, amor, eu estou sentindo a parte do Senhor, porque é o seguinte, quando você sente de dar alguma coisa, você ora. Quando alguém quer te dar alguma coisa, você só recebe, é verdade ou não é? Você não ora, fala, é de Deus. Mas quando é para você abençoar alguém, o que você faz? Vou jejuar, vou ver se é do Senhor mesmo, 21 dias na água, para o Espírito falar comigo, alguém é. Mas na hora que chega o irmão, sinto da parte de Deus para te abençoar, como é que você fica? Eu sei como é que é, conheço. Aí então, amor, Deus está falando para a gente ofertar a nossa casa. Olha, irmãos, venha com alegria. Eu vou falar essa alegria muitas vezes, irmãos. Você sabe que o seu espírito está alegre, mas a sua alma, menino do céu. E aí eu fiz o seguinte, aí você faz teste com Deus também na hora da oferta. O que você faz? Se for de Deus, é ou não é? O que você faz? Vai ter que acontecer tal coisa. Vai vir um relâmpago, depois vai vir um arco-íris, tudo na sequência. É ou não é, irmãos? Você sabe o que eu estou dizendo? É aqui que está com o desafio em 100 dias, 100 mil? É isso aí, meu irmão. É aqui mesmo. Irmãos, aí eu falei, olha, amor, se essa semana nós vendemos a nossa casa por 100 mil, a gente vai, dólares, irmãos, não é reais não, hein? Era a única coisa que eu tinha. Aí eu sentei numa roda com os irmãos, discípulos, vamos comprar o prédio e tal, o prédio custava $1,5 milhão de dólares. Só o Senhor sabe, irmãos. Ô, pressão terrível. Irmão, se eu vender a minha casa, eu nem abri a boca, um incircunciso. Não, esse não, esse é, eu compro. Eu falei, mas eu não falei o preço, irmão. Não, pastor, eu compro. Falou, oh, Deus. Liguei, ele já ligou, na hora ele ligou para a esposa, amor, compramos uma casa. Liguei para minha esposa, amor, acabamos de ofertar a nossa. Aí tá bom, né? Ofertou a casa, tem que mudar da casa. A pessoa deixou a gente morar lá, e a gente ia morar de aluguel. Aí a gente tinha um carro, passa um pouquinho, o que é que Deus fala? Dá o carro. Meu amigo, meu filho na época, acho que ele tinha uns 3, 4 anos, mas quando pegaram o carro, ele começou a chorar, porque ele não entendia. E ele, o que foi? Eu falei, não, filho, nós vendemos o carro, né? A pessoa comprou o carro para a gente ofertar. Ele chorava, gente, mas você sabe que meu coração não se abateu, encheu-se de alegria. Sabia que tinha algo da parte do Senhor. Não tinha a ver comigo. Estava agora na reunião, o pastor Luiz falando aqui do pastor Edson e da esposa. Quando começaram a igreja aqui, moraram na parte superior do prédio onde se reunia, andavam na bicicleta, num caninho ali na bicicleta ali, para poder ministrar a palavra de Deus. E olha só o que Deus está fazendo aqui, irmãos. Qual que é a diferença? Eu posso enxergar oportunidade, ou eu posso ficar intimidado. Eu posso ser como os espias, 2 deles que olham a terra prometida e falam, é possível. Ou eu posso fugir como os outros e falar, vamos morrer todo mundo. Aonde que você está aqui na história, meu irmão? E aí então agora chega quem? Acabei de acrescentar aqui o rei. Manda ele. Está intimidado, vai mandar qualquer um. Aí agora chega quem? Golias.
E Golias quer repetir a mesma história. Peraí, se eu fiz com um rei e eu fiz com um exército, esse menino aí, mal sabia que esse menino estava vindo em nome do Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus diz, olha só, versículos 41 a 44, a palavra de Deus diz: enquanto isso, o filisteu, com um escudeiro e à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. A intimidação, ela vem para causar desprezo e você se sentir pequeno. Irmãos, eu preguei tanto sobre intimidação, eu vou abrir um parênteses, eu preguei isso para os meus pastores. Tem gente que fica intimidado pela tentação. Tentação não é pecado, irmão. Mas você começa a olhar e se acusar, como que eu sou tentado a isso? Por que a minha mente é tentada àquilo? Irmãos, a tentação é o caminho que te leva para o pecado, mas não é o pecado. Mas hoje Satanás tem parado pessoas por conta de tentação. Pessoas que têm problemas com homossexualismo, elas ficam: não, eu não posso servir na igreja, eu ainda tenho tentação. Vamos pegar aqui o que o pastor Roberto disse aqui: eis o meu filho amado em quem me compraz. Aquela revelação profunda, viu, meu irmão? Termina o capítulo 3 dessa forma, e o capítulo 4 começa o seguinte: e o Espírito, está com a letra E maiúscula, leva então o Senhor para o deserto para ser tentado. E porque ele foi tentado, ele era pecador? Mas às vezes ficamos abatidos pela tentação. Mas irmãos, é melhor você lidar com a tentação hoje do que ter que confessar o pecado amanhã. A tentação ainda é o estágio que você pode lutar em Cristo Jesus pela graça que opera em nós. Mas quantas vezes nós ficamos tentados? Eu sou muito jovem, eu não sei falar inglês, eu não sei conduzir ainda uma célula, eu não sei ministrar, eu não sei me comportar, eu não sei tanto da palavra, eu não sou tão hábil quanto as outras pessoas, eu não sou tão profundo. E você vai se sentindo intimidado, e aquilo vai te aprisionando, e quando você vê, você não rompe ministerialmente, tudo fica travado, você começa a olhar as circunstâncias, você acha que tem que ser do seu jeito, mas o Senhor está falando: é do meu jeito, meu filho, é no meu processo. O que eu preciso que você tenha é um olhar de fé, para experimentar de coisas maiores. A palavra de Deus então continua dizendo: viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. O príncipe e a princesa têm boa aparência. É a Bíblia. E aí então a Bíblia começa dizendo: e fez pouco caso dele, e disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Olha só, agora Golias querendo intimidar quem? Davi. Você não é nada, você só é um menino pirralho, você não vai conquistar nada na vida, você não é ninguém. Você acha que ministerialmente você vai se tornar alguma coisa? Irmãos, vai, porque o Espírito do Senhor te constituiu, Ele te chamou, e há uma vocação para você, e o Espírito da graça vai manifestar através da sua boca, na sua ousadia. Irmãos, falaram para mim que americano não se converte. Nós já temos 5 igrejas somente com americanos. Plantada por quem? Por um brasileiro lá do Goiás, que na hora que vai falar inglês, mistura tudo, e o povo dá glória a Deus e aleluia. E eu acho ótimo, irmãos. E o Senhor vai fazendo. Você vê que não tem nada a ver com a gente. Oh Deus, oh Deus. Irmão, você não sabe o potencial que em Cristo, através de você, o Senhor te constitui. Sabe, não é questão de positivismo, porque agora está na moda coach. Tem nada a ver com, eu não tenho nada contra coach. Se estiver aqui, me perdoe, irmãos. Mas tudo é uma questão agora de mentalidade, não, tudo é questão para mim de palavra, irmãos. É a palavra diz, a palavra constitui. Se a palavra de Deus diz que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Não é questão de acordar todo dia. Agora, repete comigo, grita comigo, 1, 2, 3. Ah, meu Deus do céu, tem que gritar todo dia?
Uma vez eu vi um cara fazendo um gesto, falei, mano, o que é isso? Não, é pra adrenalina subir. Eu falei, meu Deus, ora, mano. Ora que esse negócio. Eu falei, gente, não precisa disso tudo não, só orar. Você vai ver mover de Deus. Glória a Deus. E aí então começa aqui. E aí aqui agora vamos só abrir um parênteses. Uma vez eu vi isso, achei muito joia. Por que ele teve que enfrentar um urso e um leão? Irmãos, o urso, ele caminha em 4 patas, mas quando ele vai para um combate ou para pegar a sua presa, ele sempre se levanta e fica em 2 patas. E sempre, o urso, ele sempre ataca a face. Uma das primeiras transplantes no mundo foi porque uma pessoa foi atacada por um urso de face, e aí então arrancou sua face e foi colocada uma outra face. O urso então fica em 2 patas para ele aparentar maior. Porque 4 patas ele é pequeno, mas quando ele fica sobre 2 patas ele se torna grande. Como que o leão pega a sua presa? Ele não vem e devora a presa, primeiro ele ruge, ele vai acuando a presa. E à medida que ele vai acuando a presa, a hora que ela está acuada é onde ele ataca a presa. Quem que é Golias? Parecia como um urso, grande, e com a sua voz ele tentava intimidar como um leão. Eu escrevi sobre isso, irmãos. Aí agora surge quem? Para aí. Davi. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, se eu tiver internet. A palavra de Deus diz agora o seguinte. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Era como se fosse aquele leão, mas o Senhor já tinha preparado Davi para vencer o leão. Por que você acha que tinha lá o leão, irmãos? Era o Senhor preparando Davi para coisas maiores. Por que você está passando essa pressão? O Senhor está preparando você para te constituir sobre coisas maiores. Oportunidade, oportunismo, intimidados, perceba o que está havendo. E aí então vem os problemas que parecem grandes demais. Eu não consigo transpor. E aí eu estava contando, irmãos do céu, época terrível. Aí passava o cartão e não pagava conta. E eu fiquei quase 2 anos sem salário, irmãos. E aquela coisa, eu falei, Deus, se o Senhor me trouxe, o Senhor provê. Essa frase a gente sempre fala, mas você ficar nela 2 anos, meu amigo, mano do céu. E é o seguinte, irmãos, todo mundo quer chegar logo em Canaã. Eu quero pegar logo, eu quero leite, eu quero mel. Quantos querem? Eu até brinco muito, né? Eu falo que eu tenho a unção do maná. Vou te falar qual que é a unção do maná. Olha, irmãos, às vezes, todo domingo eu termino de pregar. Na segunda-feira eles me mandam o vídeo da pregação. Mas eu já percebi que sempre o maná, ele é liberado para um momento só. Para aqueles que estavam ali, comeu. Guardar para outro dia não tem jeito. Eu percebo que Deus me deu essa unção. Eu acho que ela é profética. Porque às vezes a gente quer pegar e levar para o outro, mas Deus está falando para você, olha, o que eu tenho para você é aqui, e se você receber, você terá. Eu acredito nisso. Mas irmãos, aí eu deixo então agora o maná, o leite e o mel aqui com o pastor Roberto. Eu sou aquele então que é do maná, chega e fala, irmão, agora você vai lá, e agora você esculpe a coisa, desenha a coisa. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Muitas coisas parecem ser grandes demais, intransponíveis, tão grande, tão alto. Eu vivi momentos da minha vida esse tempo atrás que parecia, eu não vou conseguir superar isso. Não estou conseguindo ver, Senhor, do outro lado. É grande demais, Pai. Essa luta é difícil demais, Senhor. Senhor Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo na minha vida. Mas essa palavra eu preguei para mim. Parece que é grande, meu filho. Parece que é intransponível. Mas eu sou o Deus que fez os céus e a terra. E você às vezes clama, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí, irmãos, e o Senhor diz, eleva os teus olhos para os montes.
O que o Senhor está dizendo? Seu olhar não é nos montes, é acima dele. Acima, porque é por lá que você vai passar. Então, essa situação que parece ser grande demais, ela não é. Davi teve revelação. E eu te pergunto, no final das contas, quem era o gigante? Davi. Quem gritou mais alto? Davi. E eu tenho mais 4 minutos, é isso? Irmãos, eu sou, você vai ver, vai dar certo. Irmãos, esses dias eu fui pregar numa das nossas igrejas. O avião onde eu estava nevando. E eu cheguei numa das nossas igrejas. O pastor já tinha pregado, porque já tinha passado o horário. Mas eu falei, irmãos, os irmãos me dão 10 minutos para eu pregar a palavra. Irmãos, eu preguei 4 minutos e fiz apelo. Não é comigo? Que isso? Falou comigo aqui, mano. Ah, fora esses 4 tem mais 8 minutos. Irmão, eu fiquei com medo, irmão. Irmão, falou comigo, mano. Falou com você, Roberto, aqui. Mais 20? Os irmãos me dão 20 minutos? Oh, Deus da glória, essa voz foi do céu. Irmãos, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa. Mas agora, quem vem? Vem Davi. Olha como que Davi então agora, ele é maior do que o problema e a voz dele é mais forte do que a do leão. Olha o que ele diz. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Olha a coisa mais maluca que está acontecendo aqui. Saul foge com o exército. Davi entende, eu não preciso do exército, eu preciso do Senhor dos exércitos. Pastor Marcelo, na época, quando eu cheguei, ele falou: Márcio, o que você precisa para a obra crescer? Eu não posso te dar dinheiro, nem estrutura, e nada. Eu falei: tem alguma terceira opção? Não era para ser o pastor, me torna o pastor. Eu não tenho dinheiro, não tinha dinheiro. Mas sabe o que Deus me lembrou? Na hora eu falei: olha, se eu tiver um discípulo, só um, é o necessário. Vou te falar uma coisa, às vezes nós achamos que as coisas vão acontecer pelo exército todo, e nós esquecemos do Senhor do exército. Às vezes nós contamos mais com as pessoas do que com Deus. Às vezes eu conto que as pessoas façam para mim, esqueço de Deus. Irmãos, você chegar num país, irmãos, onde você tem a fé, a ousadia, é o que necessita, irmãos. Irmãos, não tínhamos recurso nenhum, nós plantamos, irmãos, mais de 25 igrejas. Irmãos, e mandar gente, você tem que sustentar, você tem que pagar. E quantas vezes, irmãos, mas eu vou te falar, nós estamos no mês de abril. Irmãos, nós mantemos gente no campo missionário, nós não devemos nada, todas as nossas contas estão em dia, e tudo que nós temos ousado em Cristo, o Senhor tem trazido para nós, irmãos. Mas, irmãos, tem a ver comigo? Claro que não. É com Cristo, essa obra é dele. Quantas vezes, irmãos, esses dias eu subi para pregar, tinha tanto ambiente Deus, irmãos, que eu subi no púlpito e eu falei: Deus, não é nem me usa, é Deus, não me deixa estragar. Porque às vezes a gente quer ajudar, o que a gente faz? Estraga tudo. Quer fazer na força do braço, é no meu jeito, é na minha habilidade, é porque eu já fiz, é porque eu sou bom. Irmãos, não tem a ver conosco, é tudo dele, para ele são todas as coisas. Irmãos, amém? Esses dias eu estava lendo Jeremias capítulo 17, versículo 5, a Bíblia fala, né? Maldito o homem que confia no homem e tal. E aí o Senhor diz, né? Depois fala, mas bendito o homem que confia no homem. Tem uma palavra que ela se perde de uma passagem para outra, que ela diz o seguinte: o homem que confia no homem, ele é como um arbusto no deserto, que não vê quando vier o bem. Esse é aquele que confia no homem. Mas a Bíblia diz, mas aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz, ele é plantado. O que confia no homem, ele nasce de qualquer jeito.
Mas o que confia em Deus, a Bíblia diz, ele é plantado num lugar de muitas águas. Essa é a diferença. Irmãos, você não vai nascer simplesmente em qualquer lugar. Deus vai colocar você com um propósito no lugar, e haverá de ter abundância na sua vida. Irmãos, você crê nisso? Então eu pergunto, você nasceu de qualquer jeito ou você foi plantado? Irmãos, eu creio do fundo do meu coração, irmãos. Meu Deus, quando eu fui para os Estados Unidos, só o Senhor sabe o que eu levei na bagagem. Ousadia, minha esposa e meu filho na barriga dela, não na minha, né? Sou fit. Mas, irmãos, a minha expectativa estava em Deus. Não tinha nada, irmãos, nada comigo. Nada. O Senhor sabe do meu coração. Mas havia uma ousadia no meu coração. Senhor Deus, eu quero ver coisas grandes. Sempre desejei ver coisas grandes, irmãos. Irmãos, eu te falo do fundo do meu coração. Eu sou parte dessa família videira porque tem um propósito, porque eu sei que Deus me plantou. Eu não nasci de qualquer jeito, Deus me plantou, Deus me inseriu aqui. Eu permaneço aqui enquanto o Senhor assim desejar e quiser. Irmãos, eu quero olhar para Cristo. Deus me plantou, é aqui então que eu vou dar frutos. Irmãos, eu sempre penso coisas grandes em Cristo Jesus. Coisas maiores é desejar no seu coração de pensar em coisas grandes, experimentar da graça de Deus, experimentar da bondade, saber que Deus sempre vai te dar coisas grandes. Sabe, desejar, crer, confiar e falar para Deus. O Senhor disse que aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas, que não teme quando vier o calor, mas dará o seu fruto no tempo certo. E ele é plantado junto a ribeiros com muitas águas. Senhor, o Senhor me plantou, eu não me sinto intimidado, reconheço a oportunidade, então a tua palavra vai se cumprir em mim. Você crê? A Bíblia continua dizendo: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Você não está me afrontando. O problema é que nós achamos que a afronta é sempre pessoal. Se nós entendemos que as afrontas têm a ver, peraí, está cutucando em Deus, está mexendo é com Deus aqui. Eu só sou um instrumento, está mexendo é com Deus. Espera aí, muda o cenário. Se eu entender que o que eu represento tem a ver com Deus, não é por mim. Espera aí, a palavra que eu subo aqui para pregar tem a ver com Deus, não é comigo. Se o reconhecimento é para Deus ser exaltado, eu ir embora aqui e saber, olha, Deus, não é tão gostoso ouvir isso aqui que o pastor Edson falou. Olha, que eu vim aqui, eu falei palavras, eu nem me lembro mais, ele me chamou de profeta. Eu falei, Deus... Olha que coisa, tem alguém que estava aqui naquele culto? Alguém aqui estava no culto? Glória a Jesus. Depois os irmãos me contam, eu nem lembro que eu ministrei. Mas, irmãos, é tão bom ver que o Senhor tem trazido o sim dele, não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. E ele termina dizendo agora que isso que para mim é o ápice de alguém que tem revelação de coisas maiores. Esse é o ápice para mim de alguém que experimenta de coisas grandes. A Bíblia diz o seguinte: quando ele fala que ele tem afrontado, ele agora, irmãos, define uma coisa. Ele agora então fala como um profeta. Antes de ler, há um tempo atrás, aliás, muitos anos atrás, um colega meu chegou: Márcio, você sabe como é que mata cobra? Eu falei, sei. Me dá um pau de 2 metros, eu lasco na cabeça dele. Aí ele, não, você faz o seguinte: você pega a cobra, segura firme na cabeça dela, encosta ela no chão, passa um arame para a cabeça dela ficar presa no chão, aí você vem com um pauzinho e só encosta nela, na cabeça. Ela vai mexer, ela vai morrer. Fiquei olhando para ele e falei, cara, você está brincando? Eu vou pegar uma cobra, segurar na cabeça dela e dar uma pauladinha nela. Rapaz, já vou pegar dando voadeira nela, quebrando o pau tudo e tal. Nós precisamos entender
Com qual autoridade profética Deus nos constitui? Estava com meu irmão aqui essa semana. Ele é da reserva, ele é capitão do exército. Aí o meu filho mais novo, a gente estava comprando minha esposa estava comprando muitas coisas, na verdade. E eu fui pagar. E ele estava brincando e ele encostou num ferro, num alumínio lá, ele tomou um choque. E ele chorou muito, aí veio o pessoal da loja já falando que isso aqui não sei o que, isso aqui é perigoso e tal. Irmãos, eu me senti tão orgulhoso, meu irmão. Ele pegou o telefone, ligou não sei aonde. Aqui é o capitão fulano de tal. Eu arrepiei tudo, mano. Falei, tem autoridade, menino. E tal, para mandar arrumar, né? Nós temos uma autoridade profética. Coisas maiores nós experimentaremos com essa percepção. E a Bíblia diz, olha só, Davi quando começa a falar, ele termina dizendo o seguinte: ele não somente sabia que ia vencer a guerra, mas ele conta como que ele ia vencer a guerra. Olha como que ele diz: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. E ele diz: ferir-te-ei e tirar-te-ei a tua cabeça. O que o cara está dizendo de forma profética? Irmão, se eu vou para uma luta, eu não vou ficar profetizando às vezes para o cara: rapaz, eu vou acabar com você, eu vou te dar um golpe em tal lugar. Não, já vou chegar dando voadeira, igual a história da cobra. Mas o que Davi fez? Ele liberou a palavra profética. É o seguinte: eu vou te matar, mas eu vou te matar e vou te contar como. Ferir-te-ei. Como que foi, irmãos, que Davi fez? Primeiro ele feriu. E depois ele fez o quê? Tirou. Irmãos, esse jovem estava tão revestido de autoridade, sabendo que ele ia experimentar de coisas maiores, que ele profetizou como que iria acontecer. Irmãos, eu creio, do fundo do meu coração, que nós estamos em algo que em Cristo Jesus a gente começou a tocar, mas ainda não é tudo, é só o início, irmãos. Há muito mais coisas para a gente fazer, há muito mais obras, lugares para a gente conquistar. Há muitas nações para a gente chegar. Há muita gente em João Pessoa, em Maceió, Recife, para ser alcançado. E eu estou com desejo aqui depois, pastor, de te desafiar aqui em João Pessoa com algo. Quero fazer parte disso aqui. Irmãos, é só o início. Mas eu gostaria que, no cenário todo que foi dito, nós vamos, como príncipes, e como os príncipes que olharam diferente, nós vamos vencer as intimidações dos pais, dos irmãos, dos reis, dos gigantes. E hoje, eu gostaria que nós terminássemos esse momento profetizando mesmo. Mas você vai detalhar, você vai narrar. Me lembro de uma célula, bem no início da minha liderança. Duas. Eu gostava de orar em voz alta, para gerar fé, enxergar nos outros. Primeira célula que eu liderei, a irmã chama Cecília. E eu lembro que o pastor Marcos Monteiro, um homem que, nossa, quanto esse irmão me amou e cuidou de mim. Ele me desafiou a liderar uma célula, e aí ele... Mas quem vai para essa célula? Você, Cecília. Eu falei, mas quem mais? Não, a Cecília. Eu falei, mas é uma célula. Não, você e Cecília. E começamos a célula e Cecília. Nós íamos para a casa dela e eu orava. Convertido, irmãos. Engraçado, né? Um bom momento nesse quarto, mesmo tem se dado nisso.
pastor Roberto disse, precisa fazer a primeira vez com paixão. Fazer a milésima vez com a mesma paixão. Para subir aqui agora, irmãos, para pregar, vem uma adrenalina, vem algo no meu coração. Guarda isso, deixa eu perder isso não. Já preguei para milhares. Centenas. Milhares. Mas já preguei também para um. O meu coração continua para um e glória a Deus. E aí, irmãos, eu falava, orava, Deus, essa célula vai crescer. Seu Deus, eu vejo pessoas aqui, Seu Deus, não cabe nesse lugar, presença do Senhor. E passaram-se 3 meses, essa célula tinha tanta gente, tinha que sentar debaixo da mesa para caber. E foi uma coisa tão extraordinária. Eu vi trazer mais vidas. E aquela célula, a Cecília, no dia que eu vim embora para os Estados Unidos, tornou-se uma rede de 777 pessoas. Me lembro hoje, porque o número me marcou. E aí, eu me lembro que no dia da multiplicação dessa célula, o pai dela chorava. Não, a gente abre uma igreja aqui, a gente aluga um lugar. Não, a gente quer multiplicar, a gente quer alcançar. E aí a mãe dela falava, eu sinto a presença de Deus aqui. Ela chorava no quarto, irmãos. E aí ela saía lá, e às vezes a mãe vinha participar, porque só estava aí a Cecília. E a Cecília se tornou minha linda de treinamento, eu chamava conhecimento na célula. Eu sinto que tem alguém que está na faculdade, que trava uma dificuldade, alguma estratégia de oração. Alguém aqui, Cecília, vem aqui te orar com você. Preciso levantar um líder de treinamento aqui, ensina para vocês, irmãos, eu fazer disso. O Senhor, a minha esposa dessa época, ela lembra fazer discipulado, somente eu e a Cecília. Irmãos, e no dia da multiplicação, aquela coisa tão maravilhosa, tinha tanta gente na multiplicação. Eu lembro que o pastor Marcos Botelho levou os discipuladores, eu não estava entendendo nada do que eu estava fazendo, e de repente eu olhei, e aí eu levantou a mão, a Cecília, eu preciso falar algo. Irmãos, o Márcio vinha ministrar na célula, e ele falava, Deus, vai ter gente que vai se converter aqui, Senhor, vai ter tanta gente que coloca as cadeiras vazias, irmão. E orava, e todas as vezes as cadeiras ficavam vazias, e nós impomos as mãos, até que viessem pessoas. E então, eu lembro que a Cecília, não, vocês falavam, o Márcio orava, não é possível, eu não desistia, porque eu olhava para o Márcio e ficava pensando, gente, ele vem para minha casa, traz o lanche, ministra na célula, eu não posso desistir. Eu falei, eu posso falar algo? Eu vinha para a casa da Cecília, olhava para ela assim, ela está me aguentando sozinha aqui. Se ela está dando amém comigo, eu não vou desistir também, Senhor. Sabe, irmãos, para você ver que ousadia, mas que não se rende à intimidação, está algo em Cristo. Irmãos, nós precisamos do Senhor dos Exércitos. Às vezes nós achamos que as pessoas vão fazer para nós. Quantas vezes no meio da crise eu achava que fulano vai trazer para mim, e eu criava expectativa, depois me frustrava que a pessoa não trazia, alguém já passou isso. Até que eu percebi, eu preciso do Senhor. Quantas vezes eu fiquei pensando, nossa, se o pastor Luiz falasse tal coisa, mudava abria portas. Eu poderia, se o pastor Marcelo falar tal coisa, vai abrir portas. Então, de repente, um dia, eu orando, eu falei, Senhor, irmãos, meu pai morreu, tinha 8 anos de idade. Meu pai taxista. Não tinha condições na minha casa. Para poder ir no supermercado fazer compra, eu tinha que escolher. Eu podia tomar uma Coca-Cola e comer um salgado. Eu podia comer 2 salgados. E eu vi aquilo tudo ao meu redor. E aí um dia, agora eu falei, Senhor, Tu és o meu Senhor. Eu não tenho alguém que vai chegar e dar as coisas.
não tenho uma herança eu não natural, tenho uma herança de natural de fazendas que eu vou receber. não tem patrimônio que Não meu tem sogro- patrimônio que meu sogro vai deixar. Eu não tenho alguém que Eu não vai tenho chegar alguém e falar, que "Olha, vai essa chegar e falar, olha, essa aqui é a sua 5.000 igreja, tem 5.000 membros, 1.000 membros. 1.000 membros. Não tive isso. Não tive isso. Mas eu te falo, Mas eu te falo, o meu eu Senhor, tenho o meu Senhor, Rei dos Reis, Rei dos Senhor reis, dos Exércitos. Senhor dos exércitos. Ele vai te dar. Ele vai te dar. De quem que você quer De receber? quem que você quer receber? Dos homens? Dos homens? Você quer receber de Deus. Você quer receber de Deus? Mãos, Irmãos, Paulo diz. como Paulo Não que diz. eu acho que eu tenha Não que alcançado. eu acho que eu tenha alcançado, Longe não. disso. Longe disso. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Quanta graça. Quanta graça e bondade. Que família Que maravilhosa. família maravilhosa. Casada há 14 anos. Casada há 14 anos. 15 anos para ser 15 anos para se dizer. depois. Depois converti. É a única mulher que eu É a beijei. única mulher que eu beijei. É a única mulher que É eu a única mulher que eu beijei. Não é de mim. Não é de mim. Às vezes você E às vezes você, errou. como pessoa, errou. Estou aqui para te falar. Estou aqui para te falar. Não se sinta mais Não intimidado. se sinta mais intimidado pelo seu pecado. Está consumado. Está consumado. Não há mais Não acusação. há mais acusação para você. Coisas maiores Coisas maiores. o Senhor tem para você. O Senhor tem para você. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. 3 minutos. Em 3 Você minutos. faz qualquer coisa que você Você quiser. faz qualquer coisa que você quiser onde você está. Se você quer chorar, Se você quer chorar, se você quer ajoelhar, se você quer ir à frente. aleluia. Você quer ir lá pro cantinho. Subir Você ali. quer subir ali. Você quer vir aqui para Você frente. quer vir aqui para frente. Aonde Deus falou com você? Aonde Deus falou com você. Irmãos, eu preguei uma Irmãos, eu preguei uma série de sobre mensagens sobre intimidação só para mim. Eu pregava, Eu pregava, o Senhor confirmava no meu coração. eu libero essa palavra Eu sobre libero você. essa palavra sobre você. O preço foi pago, O preço foi está pago, consumado. está consumado. Cristo é a esperança da Cristo é a glória. esperança Ele da opera glória. no seu Ele coração. opera no seu Não coração. se renda mais à Não se renda mais à intimidação. intimidação nem à acusação. Faz o que você quiser, Faz o que onde você você quiser, onde gostaria de você terminar quiser, onde gostaria de você terminar está. onde você é, onde você está. Se você quer algo, Se do você Senhor, quer fala algo para do Deus. Senhor, fala para Deus. Eu preciso do Senhor Eu dos preciso do Exércitos. Senhor dos exércitos. Eu preciso do Senhor dos Exércitos. Se você se sentiu intimidado em algo, eu me senti há pouco tempo muito intimidado. Mas quando eu vi Deus me falando, foi eu que te constituí, meu filho. Essa obra não é de homens, essa obra é minha. Oh Espírito Santo de Deus. Você está se sentindo tentado em algo? Você está sendo tentado porque às vezes você vê privilégios entre pessoas. Você se sente às vezes sem o reconhecimento devido. Você se sente talvez atacado muitas vezes. Irmãos, é em Cristo. Em Cristo. Espírito Santo de Deus, Pai. Eu libero e eu oro aqui, Senhor Deus, por esse ambiente cheio de vida, de coisas maiores. Não haverá mais intimidação entre nós, não haverá, Senhor Deus, medo. Não haverá, Senhor Deus, o retrocesso mais. Senhor Deus, não haverá o medo que às vezes parece ser grande na área financeira. Às vezes você não tem tudo o que você desejaria. Às vezes você pensa que se você tivesse mais coisas, mais recursos, talvez você tivesse diferente. Eu quero te falar, você precisa mais do Senhor sendo manifesto na sua vida. Não é de mais coisas, não é de mais. Ah, se eu tivesse um exército. Você precisa é ter Cristo operando em você. Profetiza agora e dá detalhes como que vai acontecer esse favor na sua vida. Você vai começar a detalhar. Você vai falar: Senhor, eu vou chegar, vou pôr as minhas mãos, enfermos serão curados, mortos serão ressuscitados. Senhor Deus, eu chegarei, a tua presença será manifesta, pessoas serão saradas, ó Deus, porque a tua glória me acompanha. Abra sua boca, irmãos. Eu não sei quais são as áreas. Às vezes você se sente frio. Deus te diz hoje: eu estou aqui para quebrar concepções. Às vezes você julga o tempo inteiro as pessoas,
porque elas não se assemelham a você, porque elas não falam como você, porque elas não agem como você, o Senhor te diz: é isso que você vai ter, meu filho. Se é nessa medida que você tem medido os outros, é assim que você será medido. Se é sempre com acusações, é assim que a sua vida continuará. O Senhor te diz: pare de conflitos, de acusações, de comparações. Pare de comparações. Pare de acusar os outros. O Senhor te diz: pare, olha para mim. Profetiza, abre a sua boca. As palavras vão sendo agora alinhadas na sua boca. O Senhor confirmará a tua palavra. O Senhor confirmará o que há no seu coração. O Senhor confirmará o que há de vir sobre você. Profetiza o que vem na sua boca. Começa a liberar palavras de fé. Meu irmão, você pode sair daqui, irmãos, impactados. Essa palavra pode ser como uma bomba relógio no seu coração. Essa palavra pode transformar seu ministério. Receba da parte do Senhor Jesus. Tu cantavas sobre sido tão bom pra mim. Irmãos, com fé. Você vai ministrar então com fé. Se essa é a palavra profética, é com fé. Antes eu respirar, sopraste sua vida.